Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter ficado conosco nesse intervalo. Começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida. Hoje tratando, pela 8ª vez, o fantástico argumento da predestinação. Se Deus, que é eterno e cuja vontade e cujo conhecimento são eternos, antes que o mundo fosse criado, já sabia de antemão de todos os acontecimentos da história, portanto, de quem vai para o céu e de quem eventualmente vai se condenar, porque Ele cria aqueles que vão ser condenados. Teria Deus predestinado alguns para o inferno? Predestinação é uma categoria bíblica. Fomos predestinados a ser santos pelo amor, diz o apóstolo Paulo numa de suas cartas. Teria fundamento bíblico a predestinação para o inferno, sabendo de antemão que alguns vão ser condenados, eventualmente vão ser condenados, porque Deus os cria. Deus os cria querendo que eles sejam condenados. Existe condenação para o inferno, predestinação para o inferno. O calvinismo defendia e defende ainda hoje essa tese, os católicos não. Retomamos então a argumentação, estamos a investigar a Bíblia, esse é o 8º programa que dedicamos a esse fantástico argumento. E agora vamos a um texto da carta do apóstolo Paulo, 2 versículos que tratam desse argumento. Efésios capítulo 1, versículos de 9 a 10. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Algumas expressões aqui desse fantástico texto de São Paulo são muito importantes e merecem nossa atenção. A primeira, misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre. Então, o desígnio de Deus para todos os homens já estava formado antes que o mundo fosse criado. Isso não significa dizer que Ele quis que o mal que entrou na história com o pecado e, consequentemente, a ele, correspondia ao seu querer. Deus não quis que Adão pecasse, Deus não disse que quis que Eva pecasse. Deus não quer que o homem peque e, consequentemente, Deus não quer que o homem morra. Deus não quer nada que fira o homem, que rebaixe o homem, que denigra o homem. Esse desígnio é desígnio de salvação, é desígnio de santidade, é desígnio de vida, é desígnio de graça. Todavia, sabendo de antemão que Ele criaria um ser à sua imagem e semelhança, sabia de antemão que esse ser criado à sua imagem e semelhança receberia dele mesmo a prerrogativa de decidir, de optar a favor de Deus, vivendo na graça, ou então de optar contra Deus, se afastando da sua presença, mergulhando no pecado e trazendo trágicas, funestas consequências para ele e para os seus semelhantes. Portanto, uma separação extremamente importante deve ser feita quando o assunto é misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre. A vontade de Deus não é que o homem morra. A vontade de Deus não é que o homem seja condenado. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Trata-se de uma vontade que em si é boa, não comporta o pecado, não comporta sofrimento, nem morte, nem nada que constranja o homem, mas vontade que abarca toda a história e que comporta, enquanto permissão, e um conhecimento prévio do mal que o homem cometeria, do sofrimento que ele causaria para si e para os outros, com a sua decisão equivocada
que Deus nunca quis, com a qual Deus nunca concordou. Vontade antes que o mundo fosse criado. Plano formado por Deus, desígnio concebido por Deus antes que o mundo fosse criado. De novo, essa matização é verdade, é um argumento difícil, mas temos que enfrentá-lo para colocar no seu devido lugar como algo inaceitável, como algo inconcebível, como algo incompatível com a pureza de Deus, com a santidade de Deus, com o plano de Deus, com o desígnio infinito de Deus, com a providência inefável de Deus em favor dos homens, que exclui o querer de Deus quanto à prática do pecado do homem. Deus nunca quis o mal. É hora, então, agora de investigar outro texto do apóstolo Paulo, carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Outro texto difícil. Mas, quando aprouve aquele que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça. O Senhor Deus chama São Paulo desde o ventre de sua mãe. É uma expressão, aliás, que é tirada da teologia da vocação do profeta Isaías, do profeta Jeremias, enfim. Antes que eu te formasse do seio de tua mãe, eu já te conhecia, eu te consagrei, etc, etc. Essa expressão já denota exatamente Deus nos cria com um plano bem preciso. Deus criou Satanás com um plano bem preciso. O problema não foi o defeito de fabricação. Deus não cria nada imperfeito. Deus não cria ninguém para se afastar dele. Foi uma decisão pessoal de Satanás e dos seus anjos decaídos que o acompanharam. Caríssimos, o Senhor me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça. Essa é a predestinação para o céu. Essa é a predestinação única que se pode admitir, que se pode reputar a Deus. Deus não chamou ninguém para pecar. Deus, ao criar fulano, já sabendo do mal que ele praticaria, malgrado isso, o cumulou de graças, concorreu com o seu auxílio, ofereceu para ele como para todas as criaturas, malgrado as dificuldades criadas por ele e pelas pessoas no contexto em que ele vive, mas mesmo com essas matizações, Deus jamais criou alguém para deixá-lo alheio à própria sorte. Para abandoná-lo, você fique aí, não vou assistir você, só vou assistir os meus queridinhos, os meus prediletos, a minha turma, o meu clube dos eleitos. Isso é blasfemo, isso é herético, isso é absolutamente inadmissível. Os planos do Senhor para todas as criaturas, humanas e angélicas. No caso dos anjos, depois que Deus criou todos eles e alguns se rebelaram, não consta na Escritura que Deus tenha criado mais anjos. Não consta. Mas nada impede, porque Ele é todo-poderoso, Ele faz o que Ele bem entender. Mas dos anjos criados, aqueles que se rebelaram contra Deus, por agirem por intuição e não por dedução, não podem mais voltar atrás. Da mesma forma, os anjos que obedeceram a Deus, que foram fiéis a Deus na provação, entraram na visão beatífica e não podem mais pecar. Pois bem, o Senhor me chamou, me reservou desde o seio da sua mãe, de minha mãe, e me chamou pela sua graça. Vamos agora a um texto da carta do apóstolo Paulo, grande São Paulo, ele sempre São Paulo, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Esta frase, esse versículo também é de fundamental importância para nós compreendermos, à medida de nossas capacidades, o difícil argumento da predestinação para o céu e de por que Deus não predestina ninguém para o inferno. Vamos ao texto. Porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer